Nós estamos no mês de abril, que também é utilizado para conscientizar aí todos os pacientes a doença de Parkinson. Olha só, essa que é a segunda patologia neurodegenerativa em incidência na população mundial acima dos 60 anos. Um assunto muito importante que deve ser aí conversado, debatido. É por isso que esse é o tema do Vida em Movimento deste sábado. Bom dia, professor. Bom dia, Thaís, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Bom, existem muitas dúvidas, né, sobre a doença de Parkinson. A primeira, então, é a clássica. Como é essa doença, professor? Bom, é uma doença muito chata, Thaís. Quem tem que sabe o quanto ela é triste, entre aspas, no seu convívio, porque ela é uma doença que não vai embora. Ela se instala, ela é crônica, ela vai ficar ali e ela não vai mais embora. A questão é só, vamos dizer assim, a grosso modo, ladeira abaixo. Existem os tratamentos que nós vamos comentar como deve ser feito. Porém, é uma doença que requer muitos cuidados, muita disciplina e muita paciência, principalmente para os familiares que estão à sua volta, Thaís. Certo. Bom, e o que pode levar uma pessoa, então, a desenvolver essa doença de Parkinson? Bom, primeiramente, essa doença é uma degeneração de células nervosas no nosso cérebro. E essas células são responsáveis pela produção de dopamina, que é um neurotransmissor que faz parte do controle dos movimentos. Então, por isso que o parkinsoniano, a gente chama dessa forma, tem a dificuldade nos movimentos, por conta desse neurotransmissor, que é um neurônio responsável por transmitir esses impulsos elétricos. Então, a base é isso aí. O que leva? O que leva a isso são 3 fatores. Pode ser fatores ambientais, fatores genéticos e fatores neuroquímicos que podem acontecer. Mas, a princípio, tem várias linhas de raciocínio, ainda não tem uma definição exata do que leva. Mas, a princípio, é um desequilíbrio entre os controles de antioxidantes e radicais livres. O que é os radicais livres? É tudo que nos faz mal, por exemplo, dormir mal, comer muita gordura, usar muito açúcar, o estresse, tudo isso aumenta radicais livres. Nós já falamos aqui em alguns programas. E os antioxidantes são aquilo que nós fazemos para melhorar a nossa qualidade de vida, ou seja, fortalecimento da nossa célula. O que seria? Se alimentar bem, fazer atividade física, controlar melhor o estresse, dormir bem, ou seja, ter uma vida saudável. Agora você imagina esses dois se desequilibrando. E quem vai sofrer com isso é a célula. Então, a princípio, do modo mais simples, Thaís, porque se a gente vai entrar em parte muito técnica, ninguém vai entender o que a gente vai explicar. Sim. Mas é mais ou menos isso. Por isso que é importante o equilíbrio no estilo de vida para ter uma vida plena, Thaís. Certo. Mãe, quais são os sintomas da doença de Parkinson? Bom, o básico é o tremor, né? O tremor em repouso, quando você balança a mão, o braço, ou às vezes até o queixo, salivação, isso é um dos principais. Rigidez, a pessoa fica extremamente robotizada, as articulações vão perdendo a sua mobilidade. Então isso é um dos fatores, limitação dos movimentos voluntários. Quando nós vamos fazer um movimento, eu vou pegar o celular, eu vou digitar o computador, fazemos com uma certa velocidade. A pessoa que tem o Parkinson, esse movimento é lento para dirigir, para pegar um prato, para se alimentar, para escovar o dente. Instabilidade da postura, que vai ficando o corpo inclinando para frente, a cabeça vai indo para frente, e para compensar isso, os joelhos vão ter que dobrar, senão a pessoa vai cair. Sim. Então, essa instabilidade, depressão, distúrbios de sono são os principais. O que seria o distúrbio de sono? Dificuldade para dormir e durante o dia, muita sonolência, Thaís. Certo. Bom, então, eu queria que o senhor explicasse os tipos de tratamento, se existe mais de um. O principal hoje, Thaís, ainda é o farmacológico, que é as medicações utilizadas para amenizar os sintomas físicos que o Parkinson promove. A princípio e unicamente é o farmacológico. Outras formas de tratamento
são inteiramente coadjuvantes, mas a medicação, o acompanhamento com o médico, o seu neurologista, ainda é o principal fonte de tratamento, tem que ser bem acompanhado, Thaís. Certo. Bom, mas eu também aposto que a atividade física pode ajudar aí neste momento de tratamento. Sim, Thaís, melhora demais. Melhora no controle da marcha, no controle da postura, na força, melhora a rigidez, melhora a estabilidade do corpo, coordenação motora, resistência cardiorrespiratória, como em todas as outras aspectos, independente do Parkinson, isso vai ajudar muito. Então, tem que fazer atividade sim, é uma atividade muito bem planejada, porque não pode somente ficar com um exercício muscular. Vai sentar numa cadeira, fazer determinadas repetições. Não, nós precisamos bagunçar esse treino todos os dias. Existem exercícios de força, exercícios de equilíbrio, exercícios de coordenação. Então, são feitos com bolas, elásticos, plataformas, caminhar em linha, sentar e levantar. Existe um leque magnífico e gigantesco de atividade que pode ser feita. Não pode ficar naquela mesmice de todos os dias, porque aí não consegue evoluir. E nós precisamos aumentar essa flexibilidade e, principalmente, a coordenação motora. Aulas de alongamento são essenciais, solturas, massagens, isso tudo vai fazer muito bem para quem tem, infelizmente, essa doença, Thaís. Certo. Bom, eu também queria que você comentasse um pouco na prática, né? Porque na teoria é muito fácil falar, mas eu aposto que você já teve aí algum paciente que teve essa doença ou que tem essa doença. Então, conta como que é na prática, tanto a questão do tratamento, quanto, por exemplo, a questão dos familiares, porque eu sei que sofre bastante. Essa pergunta você pode dividir em duas respostas. Vamos lá. Hoje, atualmente, eu atendo 5 clientes com Parkinson. E eu tenho um em especial, que fica guardado até no cantinho do coração. Foi meu primeiro cliente que tem essa patologia. Eu conheci em 2010, estava até num princípio, já estava com problema motor, dificuldade para caminhar, etc. Chegou até mim e ele precisava de fazer atividade. E eu me interagi com o pessoal da Unesp de Rio Claro, que já tinha um trabalho específico em cima de portadores de Parkinson. E comecei a fazer um trabalho com esse senhor. E, na ocasião, até fiz uma pergunta para ele: o que o senhor não fez, o senhor gostaria de fazer, né, agora? Ele falou: olha, quando eu era jovem eu queria jogar tênis, mas eu não tinha condições para jogar tênis, devido ao trabalho, questões financeiras. Mas hoje eu com 60 anos já, e a doença de Parkinson, vai ser impossível jogar tênis. Eu falei: não, o senhor vai jogar tênis. Ele me chamou de louco. Ele falou: você está maluco? Eu não vou jogar tênis. Eu falei: o senhor vai jogar tênis. Aí eu comecei um trabalho bem lúdico com ele, bem de exercício, literalmente, mas trabalhos de brincadeira, carregar uma bola, peguei uma raquete de tênis, fiz ele equilibrar uma bolinha de tênis, caminhando numa linha, exercício extremamente, assim, que se a pessoa olhar vai falar: isso aí não vai levar para lugar algum. E comecei a fazer esse trabalho com ele para dar essa mobilidade e melhorar a agilidade dele, principalmente lateralidade, e frente e costas. 10 meses depois eu levei ele para a quadra, Thaís, e comecei a bater bolinha com ele de tênis. Ele não acertava nenhuma. E eu falei: não importa, bate na bolinha. Chegou um momento, depois de alguns meses, 2, 3 meses, eu falei: agora o senhor contrata um professor, porque eu não entendo nada de tênis. E ele começou a jogar tênis, um tênis um pouco adaptado, porém jogou tênis com os amigos do prédio. E muitas vezes eu levo ele em algumas palestras, ele fica até escondidinho lá para dar um depoimento. Então é um caso que emociona de falar, arrepia. Então tem jeito sim. As pessoas que têm algumas doenças crônicas, embora são muito distintas, mas existe o exercício físico, ele sempre entra de uma forma muito alegre, sutil e benéfica para essas pessoas. Então a família precisa se encorajá-los a fazer isso. Não precisa ir num lugar extremamente que paga caro, mas tem muitos bons profissionais que podem até a casa dessas pessoas dar algumas atividades. Não precisa equipamento magnífico de peso, de nada. Simplesmente uma boa cabeça para montar um bom planejamento
que abrange todos esses aspectos, que vai melhorar e muito a condição física e diária dessas pessoas, Thaís. Então, tem que sempre procurar a melhorar, porque ele vai ficando rígido, vai ficando difícil. E um detalhe, Thaís, você pode fazer 10 anos de atividade física com uma pessoa que tem Parkinson, mas se você parar um mês, ela volta à rigidez, então volta muito rápido. Então, por isso que é importante a continuidade. Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, faça as atividades, caminhe, pedale, faça alongamentos, faça exercícios musculares, levantar e sentar, de andar em uma linha, fazer zigue-zague, tudo isso vai ajudar e muito, Thaís. Excelente, nossa, belo exemplo, realmente é um exemplo que emociona, né? Porque muito além do tratamento, tem também a questão dele realizar, a questão de um desejo que é desde a infância ali, adolescência, juventude, enfim, muito bom. O senhor deseja acrescentar alguma coisa? Olha, Thaís, eu queria assim, as pessoas, eu atendo muitas pessoas com doenças degenerativas e é difícil para a família, muitas vezes, ter o convívio, porque dá trabalho, etc. Mas procure ajudar de uma forma positiva, porque esse tipo de doença, ele causa muita depressão, angústia nas pessoas. Sim. E os familiares, nós da família, também sentimos essa angústia pelo reflexo. Então, um fator positivo seria a inclusão dessas pessoas dentro de atividades, de grupos ou atividades isoladas com um profissional, mas tire esse portador dessa doença de casa, porque isso vai fazer muito bem para ele e também para a família. E todo mundo vai ganhar junto, Thaís. Muito bom. Professor, muito obrigada mais uma vez, então, pela sua participação e até o próximo sábado.